E aí, meus meninos, beleza? Bom dia. Mais uma vez aqui, né? Por esse canal, né? Canal do YouTube, mas esse canal aqui que a gente pode se ver, né? Espero que esteja se cuidando uns dos outros, lavando as mãos, cuidando bonitinho de vocês. Estamos junto, porém separado, e separado, porém junto, né? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui que me interessa, né? Observa aqui, ó, que vai me ajudar hoje na minha aula, é meu amigo Kratos, certo? Aqui a gente vai falar sobre guerras, né? Falar um pouco sobre guerras na Grécia Antiga. Aula passada, nós falamos um pouco sobre a importância da cultura grega na nossa sociedade, a importância da cultura grega na nossa sociedade, né? Como que influenciaram, como é evidente que ela é um berço da nossa civilização, certo? Da civilização ocidental. A gente viu que a história, a filosofia, a arte, os esportes, tudo é muito influenciado pelos gregos. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as guerras que existiram na Grécia Antiga. Bom, galera, é importante a gente ressaltar, as cidades gregas se tornaram-se cidades muito ricas, muito poderosas. E por conta dessa riqueza, desse poder, isso fez com que crescesse o olho de outros povos que existiam naquele período para conquistá-la, para conquistar aquele território. E um dos principais povos que vão olhar para a Grécia e tentar dominá-los é a Pérsia. Sabemos que eles construíram um império. E a Pérsia olhou para a Grécia, isso muito me interessa. E começou a investida. As guerras greco-pérsicas, ou também conhecida como guerras médicas. Guerras médicas tem esse nome porque os gregos chamavam os persas de medos. E por isso guerras médicas. As guerras greco-pérsicas vão surgir por um fato claro. A riqueza das cidades-estados gregas despertou a cobiça do Império Persa. Então, volta e meia, eles tentavam invadir a região. As primeiras invasões vão ocorrer no ano 490 a.C. e a última grande batalha vai se dar lá em 449. Basicamente, a gente tem o reconhecimento que os persas perderam a guerra. Ou seja, de 490 a.C. até 449, com o Tratado de Susa, que é quando os persas reconhecem a sua derrota, ocorreram essas guerras. Bom, dessas guerras, é importante ressaltar um fato. A Grécia Antiga, as cidades sempre tiveram rivalidades entre elas. Nós estudamos Atenas e Esparta. Eram cidades, como nós vimos, extremamente diferentes. Enquanto Esparta tinha uma visão muito mais militar, muito mais simples de vida e de Estado e de leis, Atenas era uma coisa muito mais complexa. A cidade era um grande centro cultural, um grande centro de debate público. Havia uma relação meio conflituosa entre elas. Mas na guerra contra os persas, eles decidiram resolver, excluir suas diferenças e lutarem juntos. Então a gente vai ver uma formação de uma liga, uma confederação que vai unir todos esses gregos contra os persas. Ou seja, há uma união desses povos contra um inimigo comum, correto? E aí a gente vai ter 4 grandes batalhas extremamente importantes. A primeira grande batalha, a Batalha de Maratona, vai ocorrer lá em 490 a.C. Ela é uma batalha marítima, vencida pelos gregos, sob o comando de Milcíades, um ateniense. Gravem bem isso. Milcíades, o ateniense, vence os persas numa batalha marítima, a Batalha de Maratona. É um fato interessante, né? Maratona é uma cidade, né, na Grécia. Ela está a exatos 42 quilômetros de Atenas. Quando a batalha foi vencida, Milcíades mandou um emissário, falou assim, avisa lá em Atenas que vencemos a guerra. Esse cara correu 42 quilômetros e reza a lenda que quando chegou a Atenas ele gritou, Nica, vitória, vencemos! E morreu. Por isso as Olimpíadas, a última prova delas é uma maratona.
E essa maratona tem quantos quilômetros? 42 quilômetros, certo? Então toda maratona hoje das Olimpíadas são 42 quilômetros. Beleza? Corretinho? Vamos nessa. A segunda grande batalha ocorreu 10 anos depois, a Batalha das Termópilas. Essa foi uma batalha terrestre. Essa maratona foi comandada pelo Milcíades, um ateniense, uma batalha marítima. A Batalha das Termópilas é uma batalha terrestre. E aí a gente vai ver, né? A melhor frota naval, ateniense. O melhor exército terrestre, Esparta. A Batalha das Termópilas, então, vai ser a batalha contra os espartanos. Essa batalha é muito famosa, ela foi tema de filme, o filme 300, né? O filme 300 mostra essa batalha. Tá rolando aí na internet, né, um vídeo do pessoal fazendo uma dublagem desse filme, que é muito engraçada. Eu me esqueci o nome dele. Acho que é Digas, não sei o nome deles. Depois a gente pode até ver esse vídeo aí depois. É muito engraçado, é uma dublagem feita com imagens desse filme. Essa batalha é interessante porque ela foi vencida pelos persas, tá bom? A Batalha das Termópilas foi vencida pelos persas e o Leônidas, que era o chefe, né, o rei de Esparta, ele comandou até o último homem, certo? Foram mais de 1000 pessoas, mas a história diz que espartanos mesmo eram apenas 300, e com a ajuda de outras cidades, né, porque outras cidades acabaram entrando na guerra também, como eu falei, as cidades se uniram, o exército tinha lá por volta de 3, 4 mil pessoas, uma coisa assim. Por que essa batalha é tão importante? Porque as Termópilas é uma passagem que tem para a Grécia, né? Eu tenho um monte de vale, um monte de morros, e aí eu tenho uma passagenzinha. Dizem que o exército ali de Leônidas, comandado por Leônidas, fechou essa entrada e resistiu até o último homem, coisa que o exército persa acabou vencendo. No mesmo ano, em 480, eu tenho uma outra batalha, a Batalha de Salamina. Mas a Batalha de Salamina, ela não foi uma batalha terrestre, ela foi uma batalha marítima, vencida pelos atenienses, liderado por Temístocles. A última grande batalha ocorreu em 479, a Batalha de Plateias. A Batalha de Plateias. A Batalha de Plateias também foi vencida pelos gregos, certo? Sob o comando de Pausânias, um espartano. Mas vamos lá, vamos na contabilidade aqui. Se a gente parar para pensar, foram 4 batalhas, certo? Dessas 4 batalhas, quem saiu basicamente mais vitorioso nelas? Os atenienses. Então, os atenienses passaram a ter muito poder dentro da Grécia Antiga. Os atenienses basicamente acabaram liderando as lutas contra os persas e venceram as principais batalhas. Em 449 a.C., como eu falei, pôs fim à guerra. Os persas reconhecem a hegemonia, né, o domínio dos gregos sobre o mar Egeu, e comprometiam-se a não mais atacá-los. A partir daí a gente vai ter uma mudança, muda a chave. E aí a gente vai ter não mais guerras gregos contra persas, mas agora de gregos contra gregos. O que aconteceu? Quando acabou a guerra, né, a guerra contra os persas, os atenienses criaram o que se chamavam de Confederação de Delos. O que a Confederação de Delos na prática era? Era uma coligação de cidades gregas e que Atenas iria protegê-las. Ou seja, a Confederação de Delos era controlada pelos atenienses e era uma liga de cidades. O que Atenas exigia dessas cidades? Simples. Atenas exigia que cada cidade que fizesse parte da Confederação de Delos era obrigada a enviar soldados, navios e dinheiro.
Ou seja, quem era aliado, quem participava da Confederação de Delos, deveria enviar para Atenas soldados, dinheiro e navios. Acabou a guerra. Atenas continuava exigindo isso? Sim. E com isso, muito do dinheiro que ela pegou serviu para reconstruir a cidade de Atenas. Ou seja, não era para investir em coisas militares, em proteção, e sim na reconstrução da cidade de Atenas. O cara que vai fazer isso é um cara conhecido como Péricles. Periclão era o chefe maior de Atenas e ele reconstruiu Atenas com esse dinheiro. A figura de Péricles é tão importante em Atenas que tem-se o nome no período conhecido como o século de Péricles. Tamanha foi a grandiosidade de Atenas. Agora vamos lá. Tem cidade aí que vai olhar para isso e vai fazer assim, não quero isso não. Não aceita. Qual delas não vai aceitar? Qual era a segunda não. Qual era a outra grande cidade que tinha? Esparta. Então Esparta vai reagir ao imperialismo ateniense. Não apenas Esparta, né? Mas algumas outras cidades, como Tebas e Corinto, também não aceitavam o imperialismo ateniense. E eles criam uma outra confederação. Tem a Confederação de Delos, controlada pelos atenienses, e vai haver o que se chama de Liga do Peloponeso. A Liga do Peloponeso era liderada por Esparta. Portanto, a partir de agora eu tenho a Confederação de Delos, ateniense, e a Liga do Peloponeso, espartana. Essas duas ligas vão brigar durante 30 anos. 30 anos grego lutando contra grego. A Guerra do Peloponeso é um horror para as cidades gregas. Um horror terrível. As cidades gregas ficam totalmente enfraquecidas. Totalmente enfraquecidas. A Guerra do Peloponeso, a guerra de cidades gregas, de gregos contra gregos, vai levar ao enfraquecimento total dessas cidades. E com isso se torna alvo muito fácil de outros povos. Que povo que vai dominar a Grécia Antiga? Adivinha? Os macedônios. Mano, ninguém falou de Macedônia até agora. Os macedônios acabam dominando a Grécia. Tão fragilizada que estava. E aí, a partir daí, eu tenho o início do Império Macedônico, controlado por um dos grandes homens da história. Um homem conhecido como Alexandre o Grande. Queridos, só para vocês ficarem ligados, muita gente pergunta isso. Mas, professor, quem ganhou a Guerra do Peloponeso? Liga do Peloponeso, Esparta. Mas Esparta estava tão fragilizada que se tornou alvo muito fácil da Macedônia e depois da criação do seu império com Alexandre o Grande. Queridos, por hoje é só. Aula que vem a gente fala sobre Império Macedônico e aí a gente vai começar a entrar num outro assunto que é Roma, ok? Queridos, um beijo. Até mais, até a próxima aula. Lembrando, eu vou deixar os slides da aula passada, melhor dizendo, e dessa aula para vocês. Lá vai ter uma atividade para vocês resolverem, tá bom? Então, um beijo, queridos. Até mais, até o nosso próximo encontro. Tá? Tchau, Kratos. Falou, galera.